Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai agora para Minas Gerais, município de Araguari. Vamos conversar com o André Luiz de Souza, que é diretor técnico da AgroLíder Consultoria Agronômica. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar falando com Notícias Agrícolas. Satisfação é toda nossa, meu caro. André, me diga uma coisa, aí no município de Araguari, como é que está o estágio da soja, como que está o desenvolvimento da cultura? Então, a gente veio de uma entre-safra muito seca e entramos num período de plantio com chuvas de volumes muito grandes. Chuvas marcando aí acima de 60 milímetros em pouco tempo, né? Então, hoje a soja está saindo da fase vegetativa e indo para a reprodutiva. Só que ela está com o porte dela um pouco comprometido. Então, essa soja está custando fechar a rua. A gente estamos fazendo algumas intervenções foliares para ver se essa soja ela recupera esse porte. E André, com esse atraso no desenvolvimento, no final das contas, né, lá na frente, quando for fazer a colheita, qual que deve ser o resultado? Deve haver um atraso no prazo da colheita? Deve haver alguma diminuição na produtividade? Quais são as possibilidades, né? O que que você, então, como técnico, já está observando que pode acontecer? No prazo do tempo da colheita, a gente não acredita nisso. A gente acredita que vai ter um impacto na produtividade. Mas como eu falei anteriormente, a gente estamos fazendo algumas intervenções, né, para minimizar esse impacto em produtividade. E André, outra pergunta que eu queria fazer. Aí em Araguari, como é que foi o investimento para esse ciclo da soja, né? A gente sabe que o preço de venda da oleaginosa para várias regiões aqui do país, ela está um pouco abaixo do que o produtor esperava. Sabemos também que o custo de produção está elevado. Então eu queria saber como é que foi o investimento na questão dos insumos. O produtor aí fez alguma safra um pouco mais contida nos investimentos, mais arroz com feijão, ou ali foi e investiu bastante em tecnologia para poder ter uma safra um pouco mais cheia e tentar ganhar na quantidade? Aqui na região, o nível tecnológico, né, tecnológico do produtor é muito alto. Então ele continuou investindo, o pensamento dele é produzir, porque preço a gente não consegue muito estar mexendo. Então, o que ele sabe fazer de melhor é produzir. Então ele investiu na produção. E André, outra pergunta, em relação justamente ao custo de produção e ao preço de venda, quanto é que está mais ou menos o preço da saca da soja em Araguari e em relação aos custos de produção, como que está a margem para o produtor nesse momento? Então a margem está pequena, né? Mas o produtor está investindo para ver se consegue ter um aumento de produtividade e melhorar essa margem. Eu acredito numa safra boa ainda, mesmo com esse porte tá retardado, né, da soja, mas eu acredito ainda numa boa safra. Certo. André, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Tá, então estivemos com o André Luiz de Souza, diretor técnico da AgroLíder Consultoria Agronômica lá de Araguari, em Minas Gerais, nos trazendo as informações, portanto, de como está o desenvolvimento da soja por lá, que segundo ele ela está saindo do estágio vegetativo para o reprodutivo, mas ainda com certo atraso. Segundo André, as chuvas com volumes muito altos nesse momento, então chuvas aí com volumes de 60 milímetros em uma hora, estão fazendo com que demore, por exemplo, a fechar a rua essa soja. Então isso pode, no final das contas, lá na frente, não necessariamente atrasar o período da colheita da soja em matéria de dias, né? Mas isso pode prejudicar a produtividade da soja. Mas ainda é um pouco cedo para cravar isso, segundo o André. É preciso então esperar essa soja se desenvolver de fato, mas isso é uma possibilidade.
Outra coisa que o André pontuou é que o produtor de Araguari, ele investiu sim em tecnologia esse ano, mesmo com o preço de venda da oleaginosa um pouco mais baixo, para tentar justamente ganhar em produtividade e aí sim conseguir ter uma margem um pouquinho melhor. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.